Oi, gente, bem-vindos ao nosso Sexta no Cafezinho. Gostaria de iniciar com um provérbio chinês. Atenção ao que pensas está na raiz do que fazes. Tá certo? Nossa Sexta no Cafezinho de hoje, meus amigos, é sobre a nova contestação da lei de improbidade. Todos têm acompanhado. Fato notório, não precisamos provar isso, que houve uma nova lei de improbidade ano passado e o Supremo, agora, há 2 meses, através do tema 1199, definiu balizas de aplicabilidade dessa lei. Né? Ou seja, o Congresso, com sua força e sua importância, fez uma nova valoração legislativa sobre o tema improbidade. E o Supremo, chamado a apreciar esse tema, definiu algumas balizas lá no tema 1199. Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque eu tenho verificado que, mesmo após a definição do Supremo Tribunal Federal, no tema 1199, que os atos culposos não são mais sancionados, ainda existem muitas ações, e o Ministério Público, em muitas ações, ainda permanece com o intuito de prosseguimento das ações. Então, é importante essa definição que eu estou trazendo hoje para vocês, que ela tem um respaldo no artigo 493 do CPC. Atenção, o artigo 493 do CPC ele é muito importante nesse cenário da improbidade, porque ele diz que quando houver fato constitutivos, modificativos ou extintivos de direito, cabe uma nova apreciação da questão, certo? E não há dúvida que a nova lei de improbidade 14.230 do ano passado trouxe fatos supervenientes. A própria lei é um fato superveniente. E a alteração de dezenas de artigos, idem. Então, se você, por exemplo, peticionou pedindo a aplicabilidade da nova lei de licitação, você pode fazer um adendo na sua petição lá no juízo, se o juízo ainda não se manifestou, ou se ele se manifestou e você ainda deixou em aberto essa questão, para que você junte no processo uma nova contestação, ou melhor dizendo, um adendo da sua contestação. Por quê? Porque surgiram fatos supervenientes, tá certo? Quanto a isso, meus amigos, eu gostaria que vocês anotassem a decisão do STJ no recurso especial, separei aqui para vocês, 18.36.023. Recurso especial 18.36.023, tá certo? STJ, do ano passado, sobre essa questão de você fazer um adendo na sua contestação ou uma nova contestação devido a fatos supervenientes. A lei é um fato superveniente e a decisão do Supremo também não deixa de ser. Tá certo? Então, fiquem bem atentos quanto a isso. Outra questão é separar bem para os juízes essa questão atos culposos e atos dolosos. Por quê? Invariavelmente, as ações de improbidade, você que milita na ação de improbidade, você que tem algum cliente, ou você que é réu em ação de improbidade, sabe que o Ministério Público distribui as ações lá no artigo 10, no antigo artigo 10, atos culposos, um monte de incisos, e no artigo 11 também, em alguns incisos. Sempre combinava esses dois dispositivos. Agora, meus amigos, o artigo 10 dos atos culposos não são mais sancionados. Então, se por acaso surgir, no seu caso prático,
seu cliente, ou você mesmo, que é réu em improbidade, que foi denunciado no artigo 10, o antigo artigo 10 dos atos culposos, nessa questão dos atos culposos, tendo em vista o tema 1199, você tem que pedir extinção do feito sem julgamento do mérito. Por quê? Porque não existe mais atos culposos para fins de punição e ação de improbidade. Mata na raiz todos aqueles incisos do artigo 10. Faz um item na sua petição sobre isso. Tá certo? Principalmente com base na repercussão geral do STF. STF determinou uma repercussão geral. Todos os operadores do direito no Brasil têm que cumprir, querendo ou não, concordando ou não. E ele disse que atos culposos de improbidade não existem mais. Se você for denunciado, nessa parte você tem que pedir o quê? A extinção do feito sem julgamento do mérito. Mas pode ser que você tenha sido denunciado em algum artigo, algum inciso do artigo 11, que era atos dolosos e continuou. Mas em um inciso que não existe mais. Lembra vocês que o inciso 1 e o inciso 2, muito comum nas iniciais ministeriais, não existem mais. Aquele inciso 2 era muito conhecido, né? Retardar indevidamente ato de ofício. Havia um grande debate sobre esse advérbio indevidamente aí, né? O que era retardar indevidamente, tá certo? Não existe mais. Ele foi revogado. Consequentemente, se você recebeu uma denúncia sobre isso, extinção do feito sem julgamento do mérito. Não existe mais o dispositivo. Mas pode ser que você tenha algum dispositivo que você esteja respondendo e ele ainda exista lá no artigo 10, ato doloso. Aí eu chamo a atenção de vocês para o artigo 17, letra C, inciso 4º. Você tem que atentar muito sobre isso. Por quê? Ele cria novas balizas sobre o quê? Para verificar se a ação tem procedência ou não. Então ele cria atenuantes, ele cria que você verifique o histórico do réu, ele verifica a razoabilidade, a proporcionalidade, ele determina isso lá no artigo 17, letra C, inciso 4º. E outra coisa, não cabe mais a punição em dispositivo alterado. É o artigo 17, parágrafo 10. Então, se você for denunciado em algum artigo, algum dispositivo do artigo 11, ato doloso, que ainda permanece, e esse dispositivo foi alterado, não cabe a sua punição. Está lá na lei, artigo 17, parágrafo 10. Houve uma alteração da redação do dispositivo constante da inicial. Tá certo? Então, fiquem bem atentos sobre essas questões, essa nova, entre aspas, contestação, né, que você vai ratificar o ato já feito, ou se já tem uma sentença e você eventualmente foi condenado, e na instância recursal, cabe também você agregar esse fato superveniente, esses fatos novos, modificativos, né, extintivos ou constitutivos de direito, que muitos desses fatos extinguem o próprio direito. Não tem direito mais a ser debatido. Ele foi extinto, como dispositivos revogados, como não mais surgimento do ato culposo na improbidade. Tá bom? Essa é a nossa dica de hoje. Boa sexta. Excelente final de semana para todos.